Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Producast. Tivemos essa pausa aí, como eu postei hoje nas redes sociais, alguns compromissos, algumas viroses, algumas viagens, tanto essas viagens culpa do nosso amigo Célio, que inclusive hoje não está aqui por causa de alguns compromissos, mas ele está perdoado. Hoje temos uma convidada muito especial. Na verdade, eram para ser duas convidadas, mas uma também cheia de compromissos, essas pessoas muito importantes. A nossa convidada, inclusive, de hoje, teve que chamar alguns seguranças para fechar aqui a rua, porque o trânsito aqui de Maceió ficou caótico depois que souberam que ela ia participar do Producast. Mas, Junara, seja muito bem-vinda ao nosso Producast. É uma honra muito grande receber você aqui e compartilhar um pouco da sua história, um pouco do seu ministério, né? Que é um ministério que alcança muitas pessoas através da sua voz. Amém. E pode ter certeza que alcança mesmo, porque a música ela toca de uma forma muito peculiar, né? Sim. A alma da gente. E uma curiosidade que eu estava conversando com ela aqui, é que eu disse, rapaz, ela disse que estava nervosa. Desde ontem, quando eu conversei com ela, convidei, né, para ela vir aqui conversar com a gente. Eu disse, rapaz, porque tipo, ela canta lá na igreja, em outros locais também, com muita gente. Lá na igreja, na IBK, no complexo, cabe o quê? 2.000 e poucas pessoas. Isso. E canta maravilhosamente, entregando ali o louvor e a adoração a Deus. Mas aqui temos o que aqui? O nosso amigo aqui cuidando do corte, da câmera, da gravação. Aí eu tô nervosa. Mas como é isso aí? Como é que, com essa sensação, o que você sente, por exemplo, quando você tá lá em cima, se aquela multidão já não lhe assusta mais, ou você tá ali de fato, você conectada com Deus, e isso faz com que você esqueça esse contato? De antemão, boa tarde, né, a todo mundo. E eu quero já agradecer o convite. Realmente, eu fico nervosa de estar. Não tem como. Sempre tem aquele friozinho na barriga e tudo mais. Quando eu tô lá em cima, no altar, primeiro que tá tudo escuro, a gente não dá para ver muito. Ajuda. O rosto das pessoas, né? Mas eu fico, sim, fico nervosa. Mas eu acredito que é porque eu tenho a percepção que é uma responsabilidade, sabe? Tá ali em cima. Você ali tem que subir vazio de si para realmente comunicar à igreja o que o Senhor quer comunicar, né? Através da canção. Então, isso já é uma responsabilidade. Então, eu acredito que por causa disso, né? Dessa responsabilidade de transmitir o que o Senhor quer falar para a igreja através da canção, me pega, assim, de jeito. E é uma grande responsabilidade mesmo, que eu lembro que a primeira vez que eu fui num culto lá na IBK, e até hoje não deixei de ir, e estou onde estou, eu lembro que a primeira coisa que me causou um impacto foi o Ministério de Louvor, né? Assim que eu entrei na igreja, que o Ministério de Louvor... Eu lembro que estava o pastor Thales, não lembro quem era, não sei se era você ou se era Bel na época, não lembro. Eu lembro que era o pastor Thales, que ele estava bem na frente. Sim. Mas foi aquele sentimento assim de paz, sabe? Arrepio. Sim. E eu acho que isso se deve quando o Ministério de Louvor ele está entregue. Isso. Né? Que eu acho que vocês são um canal de comunicação com Deus. Isso. E quando esse canal ele está com alguma sujeira ou com alguma interrupção, alguma falha, isso que não flui. Essa mensagem que o ministério ele está ali para passar. Sim. E eu senti, e glória a Deus por isso, né? O que quem está lá do lado de cá, apesar de eu estar também do lado da produção, mas eu também estou recebendo ali o louvor e a adoração que vem de vocês, né? A partir da música, mas a gente sente que vocês se entregam assim, né? Sim. Logicamente que existem dificuldades, todos nós somos humanos, né? Mas o que eu percebo, a perspectiva de quem está de fora do Ministério de Louvor é que vocês, de fato, entregam muito isso e glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus. Eu recebi aqui, hoje eu coloquei na nossa caixinha de perguntas, algumas perguntas que nós iremos estar fazendo aqui para
para Junara, mas não agora. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. E aí, Junara, eu queria saber assim um pouco da sua história. Como é que foi assim essa? Se você já nasceu em uma família que participava da igreja ou se você era de alguma outra denominação, conta um pouco assim, como foi essa sua... Se houve uma conversão ou se você já é convertida desde pequena, como diz, né? Isso. Eu sou convertida desde pequena, né? Meus pais já eram cristãos da Assembleia de Deus, eu era da Bleia, né? É o termozinho que a gente utiliza. Eu costumo dizer que eu só não nasci dentro da Assembleia porque já existia maternidade na época. Mas desde que eu nasci, cresci na igreja e minha mãe me falou que eu comecei a cantarolar algumas coisinhas. Eu tinha uns 2 a 3 anos. Mas eu lembro mesmo que eu comecei a cantar nos departamentos infantis da igreja, eu tinha, acho que, 8 anos. Comecei maestrando, cantando junto, depois fui solando. E ali eu fui crescendo. Chegou a participar de coral no começo, assim, não? Eu acho que já fiz algumas participações em corais, sim. Mas eu não lembro, assim, de fato. Mas devo ter feito alguma participação em algum coral. Mas o departamento de criança, né, da Assembleia de Deus, é como se fosse um coral, né? E o mais próximo de coral que eu tive foi quando eu cantei. Eu fui líder de louvor no departamento da juventude. Eu já estava aqui, morando aqui, né, em Maceió, quando era do Pinheiro. Que a gente cantava com divisões de vozes, né? Você morava onde antes? Eu morava no Pinheiro, antes de vir para onde eu estou hoje, né? Não, você disse que Maceió... Ah, sim. Eu morava em Porto Calvo. Eu nasci em Porto Calvo, no interior. Isso. Boa parte da família do meu pai é de lá. De lá. É assim, Então, da minha família família toda. da parte do pai dele e tudo. Sim. Minha família toda é de lá, de Porto Calvo, né? Inclusive, eles ainda Será continuam que tu é minha lá. prima? Então, eu vim para cá em 2011. Eu já vim a trabalho, já com o emprego certo, graças a Deus. E foi muito direcionamento do Senhor, que é onde eu estou hoje, né? Para a glória de Deus. E daqui o Senhor foi me direcionando para os lugares. Passei pelos processos, né? Que a gente passa. Sim. Pelos processos para ser aperfeiçoados em Deus. E é muito importante a gente estar ligado nisso. Porque a gente, às vezes, não está tão voltada a nossa atenção para a dor do processo, para o momento que a gente está numa situação difícil, na dificuldade, na circunstância, que a gente não consegue realmente enxergar além. O porquê. Sim. O para quê, na verdade, né? Que aquilo está ocorrendo. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu percebo que eu realmente precisava passar, porque eu sou quem eu sou hoje e ainda tenho um caminho, né, a percorrer. É porque o Senhor, Ele tem cuidado da minha vida. E eu tenho, apesar, né, das dificuldades, eu tenho me mantido fiel a Ele, né, caminhando na direção que Ele quer que eu caminhe. Eu acho que isso é muito importante. Uma das coisas que eu percebi, né, desde que eu me voltei para o caminhar com o Senhor, é justamente isso. Logo no começo, quando eu entrei para a igreja, né, comecei a servir, as coisas iam acontecendo assim, de uma forma surpreendente. Eu disse, meu Deus, estou vivendo no céu já. Porque as coisas, só tudo dando certo e tudo. E, de repente, vem a primeira dificuldade. Isso. Né? A dificuldade dentro do caminhar. Sim. E uma coisa que eu me deparei e percebi, né, na verdade, é que ao invés de tudo... Na verdade, tudo aquilo que a gente ouvia na EBD, nas ministrações, né, da palavra, eu parei, respirei e digo, eu vou pôr em prática. Porque ao invés de se desesperar, de murmurar, é agradecer a Deus. Isso. Nesse momento também. Agradecer e confiar. Isso. E eu lembro que em um desses primeiros momentos, né, eu estava passando por a cabeça estava assim fervendo. E eu coloquei louvor e comecei a agradecer a Deus por tudo que estava acontecendo. Porque eu passei por muitas dificuldades antes. Sim. Mas era um vazio, né? Era um vazio não porque Deus não estava comigo, mas porque eu não enxergava que Ele estava comigo. Isso. E agora eu tinha a percepção que Ele está comigo.
E eu não podia deixar essa percepção de lado. E assim, é uma experiência totalmente diferente, né? Onde quando mesmo nas dificuldades, a gente para, respira e percebe que o Senhor está com a gente. Isso. E que a gente dá graças a Deus e glória a Deus se acontecer, e a gente dá graças a Deus e glória a Deus se não acontecer. Isso. Porque Ele é Deus de todo jeito, Isso. né? Então, assim, é muito interessante quando a gente tem essa perspectiva. Eu acho que quando a gente está com Deus no nosso coração, ou está conectado com Ele, é onde faz a diferença. Que às vezes parece ser um pouco utópico quando a gente vai conversar com uma pessoa que está fora da realidade de Deus. Sim. Né? Ah, porque é muita conversa, é porque... Não, não é. É porque de fato acontece, de fato a gente sente. Não é isso? Quem vive, né, de verdade, a palavra, como ela ordena, você sabe. A pessoa que não vive, ela não vai ter como identificar, não vai ter como sentir, não vai ter como compreender o que a gente sente, né? Na verdade. É como... E você falou uma coisa muito importante nessa questão de que você vai na EBD e ouviu as ministrações que foram pregadas e você viu a necessidade de praticar, né? Como, salvo engano, acho que é Tiago, no capítulo 1, não me recordo o versículo, que fala, não seja como um homem que vai para frente do espelho, vê aquele seu reflexo e quando sai dali já não lembra. Mas sejais praticantes da palavra, né? Então é muito importante isso, a gente praticar. Ouvir e praticar. Porque se você ouvir e não praticar, não vai surtir efeito na sua vida, né? E é de fato isso. A gente percebe. Temos algumas perguntinhas aqui que foram feitas dentre as 3.400 perguntas. Não, mas foram muitas perguntas, vou selecionar algumas Deus aqui. Do céu. A primeira é uma pessoa que fala o seguinte, pergunta o seguinte. Tá. Como foi que você começou a cantar? E qual outro ministério você se identificaria? Certo. Eu comecei a cantar, como já falei, né? Eu tinha uns 8 anos. Não sei de fato como foi que aconteceu. Assim, né? Eu não me lembro. Até porque faz um pouquinho de tempo, né? Tipo, eu estou adolescente, foi na infância, enfim. Mas eu comecei a cantar nos departamentos infantis, né, da igreja, como eu havia falado. E depois passei para de adolescentes. Aí depois fui para os jovens e sempre cantando. E eu acredito, não sei se foi em 2009, 2010, eu fiz um curso básico de canto, porque é o seguinte, gente. Tem muita gente que diz assim, o Senhor me deu um talento. O Senhor me deu um talento e eu vou usar... mas Ele já me deu... Não, você precisa... Porque quando Deus nos dá um talento, eu costumo... falar que é como se fosse um diamante. É como um diamante, mas o diamante, para receber aquela forma bonita, né? Ele precisa passar por um processo de... Exatamente. Né? E a gente também precisa fazer isso para manejar bem o que o Senhor nos entregou, né? Para usar, de fato, da melhor maneira, da maneira mais perfeita possível, né? Para a glorificação do nome dele. Então, eu fiz o curso básico, né, de canto, aprendi algumas técnicas que me ajudam muito. Esqueci muitas outras, porque eu sou uma pessoa péssima assim, de memória. Mas, assim, acho que lembrando, e também tem a Bel, né, que estaria aqui com a gente, né, Bel? Rapaz, olha, a gente precisa marcar outro aqui, onde vão estar vocês duas juntas, viu? Tem algumas perguntas, inclusive, aqui que eu não vou fazer, Junara, que eu vou deixar fazer na próxima edição, onde tiverem vocês duas, ouviu, Ótimo. Dona Bel? Que vocês precisam responder aqui. Sinta-se intimada. Sinta-se intimada. Como uma intimação coercitiva. Isso mesmo. Então, eu fiz o curso, né, básico, aprendi algumas técnicas, e a Bel também me ajuda nas questões de aquecer a voz e tudo mais. Eu aprendo muito com ela, isso é muito bom, essa troca que a gente tem. E eu continuei cantando, e o Senhor sempre me direcionando, o Senhor fez algumas promessas, a gente passou por alguns processos também, porque quando a gente é chamado... E hoje eu tenho certeza de que o Senhor me chamou, que o Senhor me escolheu desde o ventre da minha mãe. Ele já falou isso várias vezes para mim.
E quando você tem um chamado, você tem certeza, sabe, daquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Então, eu tenho que me aperfeiçoar naquilo que o Senhor me entregou. E, há algum tempo, eu estava orando ao Senhor, pedindo para que Ele me desse clareza dos dons e talentos que Ele tinha me entregue, sabe? Porque para não ser negligente, eu falei para o Senhor, eu não quero ser negligente. Então, eu quero saber, ter a consciência dos talentos que o Senhor me entregou, dos dons que o Senhor dispensou na minha vida, para que eu possa utilizá-lo de fato, né, para a edificação da igreja. E o Senhor, Ele vem me direcionando, me mostrando algumas coisas em sonhos. O Senhor sempre... às vezes me dá uns sonhos assim, meio né, cabreiro. Aí eu sempre corro para a Sheila, porque a Sheila é a minha, né? A Sheilinha é maravilhosa. E ela sempre me acompanha, né? Ora comigo, fica ali me ajudando. Então, o Senhor, Ele está me direcionando. E também é muito importante a questão do nosso coração, né? Porque, assim, o Senhor, Ele faz o chamamento, mas a decisão de ir, de viver tudo que o Senhor já preparou para que você viva é com você. Eu escolho viver. Isso, eu escolho viver. Eu escolho os sonhos de Deus. Não é fácil, realmente, abrir mão dos nossos sonhos para viver os sonhos de Deus. Porque quando Ele nos chama e a gente aceita, aí Ele fala, eu tenho esse lugar aqui para você. É aqui que eu quero levar você. Mas Ele não vai falar o processo. Ele só está chamando você para caminhar com Ele. Mas justamente, aqui é onde a nossa confiança é testada, né? Eu estou chamando, você vem? Ah, sim, eu vou. E eu lembro muito daquela passagem de Ezequiel, né? Das águas. E o filho do homem veio e me deu os 1000 côvados. E eu fui entrando e as águas... Ele só obedeceu, ele só foi. E chegou a um ponto que ele não podia nem mais... Os pés dele não tocavam mais, né? E a caminhada com o Senhor é isso. É você caminhar realmente em obediência. E é obediência pronta. Não é aquela obediência pela metade. Acho que eu vou fazer só isso. A obediência pela metade não é obediência, né? E a obediência é sem sentimento. O Senhor falou, é isso, eu aceito, então eu vou. Sabe? E entender isso é bem consciente. Porque... Tem pessoas que romantizam muito, né, a questão do chamado, dos dons e tudo mais. Sim, é glória a Deus, é um privilégio, né, ser escolhido pelo Senhor, ser presenteado, né, pelo Senhor com dons e talentos, mas que a gente não venha meio que esquecer, né, a responsabilidade desse dom. Porque... Eu não sei bem qual... Sou péssima de memória, já falei, né? Mas o Senhor, há um tempo, estava ministrando ao meu coração sobre aquela passagem da distribuição dos talentos. Que a um ele deu o Senhor, né? Outro ele deu 2. E depois ele volta e começa a requerer. E aí, o que você fez com o talento? Você granjeou mais algum? E tem aquele servo... E eu nessa preocupação de não ser como o servo mau, né? Que enterrou porque ficou com medo, enfim. E é muito importante a gente trazer essa consciência. E a gente entender que o serviço, o dom, o talento não é... eu não canto... Aí tem muita gente que fala assim, eu não sei qual o talento, o dom que o Senhor me deu, porque eu não canto, eu não sei pregar. Irmão, mas não só tem isso. É muito... Tipo, você serve ao Senhor com a fotografia. Não, e sabe o que é interessante? Eu participei a minha primeira experiência em igreja foi entre os meus 13 e 17 anos ali, onde eu participei da igreja da Renovação Carismática Católica, na Igreja Católica. E eu cantava no Ministério de Música lá. Que legal. Cantava Você cantou também, é? Cantava no Ministério de Música. Gente, nunca vi. Cristo, como é? Gente. Tinha aqueles Cristo Rei lá no ginásio do César, eu cantava lá com o pessoal, trio elétrico. Então, assim, era... Minha gente, tô passada. Cantava, era toda terça-feira. Aí a gente Temos um cantor aqui, viu, gente? Temos um cantor. Mas veja que interessante. Quando eu comecei a frequentar a IBK, e o primeiro impacto que eu tive foi o Ministério de Louvor. Sim. Mas desde o meu princípio, quando eu pisei e disse, eu vou vir aqui te servir, Senhor, foi com a produção, foi com a fotografia, foi com o vídeo. Em nenhum momento eu senti no meu coração o chamado para o Ministério de Louvor. Apesar de... Veja que interessante.
todo esse tempo onde eu passei isso dos 17 anos, a partir de novo, dos meus 17 anos lá atrás, faz pouco tempo, né? Isso, pouquíssimo. E até os meus 41, que foi ano passado, né? Nesse tempo, eu sempre gostei de ouvir louvor. Eu sempre cantava em casa. Eu tenho um teclado em casa onde eu faço uns arranhozinhos lá, boto umas notas e fico cantando. A Luana, minha esposa, nós estamos juntos há 2012. Deixa eu errar não aqui. Se você errar, vai ser um problema. 8 anos. Então, nesse tempo, ela sempre foi ligada à igreja. Ela frequentava a IBK quase um ano antes de mim. Mesmo antes disso, ela sempre gostou de ouvir louvores. E ela sempre pedia, tem essa música aqui, aprende a cantar para cantar para mim. Então, eu sempre aprendi a música, cantava. Sempre gostei de cantar. Sim. Mas quando eu entrei na IBK, eu nunca senti o chamado para o Ministério de Louvor. Veja que interessante. No meu coração, o Senhor nunca falou, você vai para aqui. Não, ele falava, você vai para aqui. Eu quero você aqui. Isso. E eu sempre senti isso. E é interessante quando você fala também da parte de quando Deus lhe dá um dom, porque isso acontece também no universo da fotografia. Isso. Você vê que, às vezes, as pessoas têm um certo olhar fotográfico, chama, né? Rapaz, esse cara tem um olhar fotográfico. E sempre falavam isso de mim. Porque eu gostava de pegar o celular ou aquelas maquininhas digital na época. Então, assim, porque, eita, cada foto, cada paisagem, pega um ângulo top e tal. Mas, a partir do momento onde eu decidi sair da parte do hobby para a fotografia e, posteriormente, depois o vídeo, profissionalmente falando, porque começar a ter como uma profissão, eu também fui me especializar. Isso. Eu fui atrás de curso, de referências, de estudar. Eu lembro que eu estudava como quem estudava para um concurso, que o pessoal fala, concurseiro. Eu ia dormir 3, 4 horas da manhã, às vezes, estudando, vendo vídeos, vendo livro. Por quê? Porque Deus dá o dom, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Isso. Exatamente. Não é tudo milagre, né? É uma coisa interessante que eu ouvi certa vez, é que o milagre ele acontece quando a nossa capacidade humana não alcança aquilo, né? Isso. Então, até onde a nossa capacidade humana pode alcançar, é nosso dever fazer. Isso, nossa obrigação. Então, se eu tenho um dom de cantar, ou de fotografia, ou de vídeo, ou de fazer um bolo maravilhoso, culinária, eu preciso aperfeiçoar. Isso. Não é como Deus vai botar um pendrive com você sabendo tudo. Exato. Né? Inclusive, quando você tem um dom, você tem uma facilidade maior de aprender aquilo naquele universo. Isso. Então, é exatamente isso aí. Porque você cantar. Não vou estudar porque eu tenho dom. Não é assim. E tem gente que pensa dessa forma. Viu? Eu já tenho... Não, irmão, se você vai dar o seu melhor para Deus, tem que ser o melhor. Então, eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso entender de técnica, eu preciso... para saber usar e manejar bem o dom. Aí imagina uma pessoa que canta bem. Aí imagina essa pessoa que canta bem, indo estudar e se aperfeiçoar, o quanto não vai cantar. Verdade. Então, a gente tem que correr atrás. Eu acho que eu não respondi a segunda pergunta, sim, né? Que é qual outro ministério você se identificaria? Rapaz, eu sou uma pessoa muito comunicativa, né? Eu me considero uma pessoa comunicativa. Eu gosto também da parte teatral. Inclusive, eu já fiz até uns vídeos, né? Uns vídeos, participei de algumas peças. Tem mas, mais assim, pela frente, spoiler, viu? Mas tem mais pela frente. Né? Isso. Mas, assim, eu sou péssima de decorar. Eu não sei se é a minha mente ou que é muito acelerada ou a minha correria. Aí toda vez quando eu vou fazer alguma peça, aí eu digo, olhe, não coloque nada que eu tenha que decorar várias frases, porque eu sempre eu acho que o nervosismo na hora, né? Minha gente, eu sou muito nervosa. Vou botar o print dessa conversa. Só teve guerra de figurinha dentro do... Exato. Mas assim, eu acredito que o teatro. Teatro. Né? E já trabalhei também com criança, né? Já há um tempo atrás eu trabalhei com fantoche. Eu tinha uma equipe na Eu Pleia, gostava né? tanto quando eu era criança. Ia lá na escola e... Menino, O fantoche, isso. Muito. Então a gente evangelizava crianças com fantoches, a gente fez algumas apresentações e eu amava também. Mas eu entendo que, tipo, cada fase é uma fase. Sim.
E é muito importante você saber para que realmente o que Deus lhe chamou. E eu acho muito interessante isso de você, porque você sabe cantar. Você poderia muito bem não ouvir a voz do Senhor e dizer, porque eu sei cantar, como eu já cantei antes, vou para o ministério de louvor. Mas você entendeu que o Senhor estava te chamando para outra direção. E é muito importante estar com o coração realmente atento para saber para onde o Senhor quer nos encaminhar. Verdade. Isso. Nossa próxima pergunta aqui. Tchan, tchan, tchan. Tchan, 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 tchan. Quais foram... Quais são os maiores desafios de fazer parte de um ministério de louvor? Os maiores desafios. São muitos, né? A gente sabe. Mas eu acredito que quando a gente pensa no Ministério de Louvor, a gente pensa que tem várias pessoas com vários pensamentos, com uma forma diferente de trabalhar. E quando a gente entende que a gente precisa trabalhar em unidade, realmente, para o reino, se cada pessoa tem isso, essa consciência, fica muito mais fácil, sabe? Porque a gente sabe que o Ministério de Louvor em si, quando a gente olha assim, né, da forma humana, é um ministério muito visto. É muito, né, à frente. Sim. E tem pessoas que não estão preparadas, né, para estar ali na frente. Porque realmente, tanto porque nós somos falhos, né, nosso coração é enganoso, como Jeremias diz, né, quem o poderá conhecer. E tem muito essa questão do ego, né, essa questão da inveja, do ciúme, sabe? Existe isso no coração Sim. do homem, né? Não tem como chegar aqui para você, eu vou romantizar. Não, existe sim. E é por isso que a gente tem que colocar o nosso coração sempre, né? A liderança de Cristo. Nós temos que submeter o nosso coração à liderança de Cristo. Mas, assim, no relacionar com as pessoas, às vezes torna-se difícil, sim. Sabe? E se você não tem o foco no Senhor, se você não tem o seu entendimento de, meu Deus, eu fui chamada para isso, para levar a sua palavra, para ministrar, você não consegue. Você realmente se perde. Então, é muito importante a gente trabalhar até o nosso ego também, né? Ir para a cruz, né? É muito importante você, todas as vezes, quando, por exemplo, você canta muito, glória a Deus. Glória a Deus por isso. É muito importante você estar ali observando seu coração. Porque senão a gente se perde. A gente se perde no ego, a gente se perde na soberba, entendeu? E você tem que estar preparado, porque você vai lidar com questões de inveja, você vai lidar com questões de cara feia, entendeu? E você tem que estar muito baseado na palavra e muito convicto do que Deus te chamou para não permitir que essas coisas venham te parar. Porque o inimigo, ele sempre vai se utilizar, né? De uma pessoa que não está com o coração alinhado com o Senhor para te desestabilizar. Então, é muito importante você estar ligado com o Senhor, né? E sempre expondo o coração à palavra. Eu acho isso muito importante. E deixa eu ver mais coisas. É porque eu sou tão de boa, sabe? Mas tem sim, tem que ter muita a vida, né, de oração, Sim. da palavra também. Tá sempre sensível à voz do Espírito para saber o que ele quer comunicar à igreja. E entender que quando você está ali em cima, você está numa guerra. Você falou agora justamente o que estava na minha cabeça de uma certa vez que eu vi, que o ministério de louvor ali, é ele quem vai ali na frente ali do exército também, que é ele que está... Isso. Porque a visibilidade é total ali, Isso. né? A visibilidade é total. Então, eu acho que você está ali na frente, ainda mais em cima do púlpito, né? Do altar. É uma responsabilidade muito grande. Eu lembro quando eu comecei a servir, onde eu, às vezes, tinha a necessidade de eu subir ali para tirar uma foto. Até hoje, eu tenho esse respeito, mas no começo, né? por ser o começo, eu sempre, meu Deus, me dê a sabedoria de estar aqui, de estar sempre alinhado contigo, que essas fotos, quando no começo eu fazia foto, depois que eu comecei a entrar ao vivo. Sim. Mas que essas fotos, essas imagens, elas sejam, de fato, para trazer pessoas para ti, para o teu reino. Então, a gente... certa vez, eu estava pensando que
Veja só o pensamento. Meu Deus, é tão fácil fazer parte de um ministério, mas as pessoas complicam. Isso mesmo. Porque qual é a fórmula? Como você falou, qualquer ministério ele é composto por diversas cabeças, diversos pensamentos, educação. Eu digo educação na forma como você foi criado, construído, né? E, então, você acaba tendo choque como seres humanos. Mas qual é a fórmula? Nos unirmos e qual é o alvo? O trabalho para o Senhor. Isso. Se todo mundo... veja bem, se todo mundo colocasse isso na cabeça, independente de qualquer coisa, de que estamos aqui, somos diferentes, mas o alvo é Cristo. O propósito, né? O propósito é esse. Eu acho que as coisas fluiriam muito melhor. Isso. Entendeu? Você ter o senso de responsabilidade para quem você está fazendo isso. É muito importante. Não Está alinhado, né? Todos alinhados ali no mesmo propósito. É muito importante. Meu Deus, é para o Senhor. Eu estou segurando uma câmera ali, a Junara está segurando... Eu bati no microfone. A Junara está segurando o microfone, a Bel, né? É para o Senhor. Para o Senhor. Não é para a gente, é para o Senhor. É para que naquele momento as pessoas sejam tocadas através de nós como mero instrumentos. Isso. Entendeu? E a gente tem que ter essa noção, né? Isso. Esse senso de responsabilidade, né? É muito importante você ter... E você ser convicto. Eu acho que ter convicção da sua identidade em Deus, ter convicção daquilo que o Senhor te chamou, é muito importante. Porque você não vai titubear se acontecer alguma coisa, sabe? E eu acho que é um desafio muito grande, realmente, manter o coração alinhado, sabe? Com tantas coisas que a gente vê, ter convicção, eu torno a dizer, convicção do que Deus te chamou para fazer. Veja que o quanto o inimigo ele tenta atrapalhar a vida da gente pelo simples fato da gente decidir ir à igreja. Com certeza. A gente decidir se alinhar, né, ter o coração mais alinhado a Deus. Isso. Imagina ele sabendo que você está ali para resgatar almas para o Senhor. Você servir de instrumento, na verdade, para resgatar almas para Ele. Então, a batalha espiritual que acontece, ela é gigantesca. E qual é a parte que a gente precisa fazer? É de estar em oração, de, né, ler a palavra de Deus, porque é ali onde está todo o direcionamento. Então, quando a gente está desconectado disso, a gente abre uma brecha. E é pelas simples coisas, pelo aborrecimento que aconteceu aqui, outro aborrecimento que aconteceu ali, aí vai juntando, você vai, acho que eu não vou não hoje, acho que isso não, nesses achos que são pequenininhos, vai se tornando um acho desse tamanho, quando vê você já está, isso para mim é bobagem. Ou olhando, né, porque o irmão caiu, porque o irmão faz isso, meu irmão... Todos nós estamos suscetíveis a erros, né? A gente tem essa mania de olhar para o outro, né? Já condenando, julgando, tudo mais. Mas assim, se o irmão caiu, vamos lá, vamos ajudar o irmão, né? Não ficar nisso, é por isso que eu não vou na igreja, por isso que eu não congrego. Mas o evangelho, a gente sabe que o evangelho é renúncia, mas a gente jamais pode colocar isso à frente, né? Da nossa vida com o Senhor. Eu lembro que lá atrás, antes do complexo inaugurar, eu estava conversando com o Charles. Um abraço, meu amigo Charles. A paz do Senhor. A paz do Senhor. E eu conversando com ele lá, ele estava mexendo ali nas fiações ali da Mix House. Sim. E ele disse uma coisa para mim que ficou gravado na minha cabeça. Que ele disse assim, Flávio, você sabe qual a diferença das pessoas que estão aqui para as pessoas que estão lá fora? Aí eu disse, não. Nenhuma. Aqui somos todos falhos. Mas a diferença é que aqui nós estamos em busca de não ser falho. Em busca de um caminho maior. Entendeu? De acertar onde a gente erra. Isso aqui é como o pessoal diz, é um grande hospital onde tem cheio de doentes. Assim, somos falhos. Isso. É o que nós temos, mas a diferença é essa. Então, nós estamos aqui para acertar, para andar no caminho que não é o caminho errado, mas o caminho que é certo, que é o caminho de Cristo. Isso. Então, assim, para mim foi
Foi certeiro isso aí. A gente sempre tem o que aprender, né? O que santificar, porque a santificação em Deus é uma progressão, né? Não é algo, já me santifiquei, tá tudo de boa. Não. É sempre. É uma busca constante. É uma busca constante. E enquanto a gente tiver nesse corpo aqui corruptível, a gente ao tá acordar. Isso. Então, toda vez que você acordar, a luta começou de novo. Começou de novo. Como o pessoal fala, né? O leão para matar. Bel, você não tá esquecendo não, você vai ter que vir aqui, viu? Isso. Tem pergunta aqui para você também, viu? Vamos lá, mais um aqui. Vamos lá. Qual foi a maior provação que ela já passou? Gente. Rapaz. Aprovação. Provação. Aprovação, gente. Eu já passei por umas provações aí. Mas uma provação assim que eu estive frente a frente com a morte foi em 2020. 2020, em janeiro. Acho que uns 3 meses antes do Brasil parar por causa da Covid, né? Então, eu tive trombose e tromboembolismo pulmonar agudo, onde 100% do meu pulmão direito ficou comprometido e 70% do esquerdo. Então, eu não tinha muita passagem de ar. E eu lembro que acho que foi dia 15 de janeiro, eu trabalhei pela manhã, né? E a médica tinha me visto lá, eu com falta de ar, eu não podia dar um passo, porque eu ficava com falta de ar. E ela já me encaminhou lá para a observação, eu fiz alguns exames que foi comprovado que eu estava com trombose e tromboembolismo pulmonar. Então, eu já comecei a usar oxigênio. No mesmo dia, eu estou fazendo um breve resumo, viu, gente? Assim, porque detalhes mesmo, a gente ia passar horas e horas aqui. E eu fui para a UTI, tive que ir para a UTI, mas não fui sedada, nem muito menos... como é que o pessoal fala? Isso, entubada. Não, isso não. Mas eu fiquei, todo tempo consciente e, assim, com muita falta de ar, né? Mesmo com oxigênio, eu ainda tinha essa dificuldade. Parecia que eu tinha dado uma carreira. E olha que eu já estava muitas horas já deitada, né? Que eu não podia andar. E no outro dia eu fui transferida para a Santa Casa porque eu precisava fazer um procedimento, né? Então eu fui transferida para lá e fui transferida para a UTI e o médico falou que eu precisava ir para a sala de cirurgia, né? Porque eu não tinha passagem de ar e a conversa era que eu iria morrer. E eu não cheguei a conversar com o médico antes, o cirurgião, né, que fez o meu procedimento. Mas quando eu fui para a sala, que eu voltei para a UTI de novo. Não foi no outro dia, assim que ele foi me ver, ele olhou para mim e fez: "Você é um milagre". Aí eu: "Amém". "Você é um milagre". Eu: "Amém". Ele fez: a gente tem uma escala de eminência de morte. Isso é de 0 a 5, salvo engano. E você chegou aqui com grau 4 e você foi para a sala com grau 5 de eminência de morte. Poxa. Na hora que a gente estava fazendo o procedimento, sua frequência cardíaca chegou a 30 batimentos e você quase que tem uma parada. E o medo dos médicos na época, né, era eu ter uma parada com o pulmão todo comprometido. Cheio de trombos. Porque não ia ter como me reanimar, né? Então, essa era a preocupação. E a conversa toda, eu não sabia da gravidade. Né? Mas, assim, eu estava muito tranquila, porque eu acredito que o Senhor estava ali comigo, né? Naquele momento. Mas, assim, a conversa que depois os meus amigos que vieram me contar, né? Depois já tinha saído, enfim, já estava bem. Eles falaram: você ia morrer. Todo mundo dizia: a Junara não passa de hoje à noite. Eita, meu... E eu ali super de boa, rindo, conversando, não podia nem falar, nem rir, mas eu estava ali rindo. A minha amiga Joyce foi assim, enviada assim por Deus, que ela passou esse processo aí comigo, o tempo todo ao meu lado. Ela está de prova. E foi assim, tudo muito rápido, sabe? E eu fiquei na UTI, quando foi alguns dias depois, já estava legal, aí fui pro apartamento. E eu na minha cabeça, né? Pronto, agora vou para casa, já estou bem. Quando foi uma manhã que eu já ia tomar café, o médico chega de novo, porque eu tinha feito outro exame, né? O médico chega de novo e fala: nem coma, você vai para a sala de cirurgia de novo. Você está cheia de trombo na região da pelvis. Meu Deus, eu comecei a chorar. Ei. Falei: olha, tem tanto trombo que a gente vai colocar um filtro de veia cava.
mas é temporário. Depois a gente tira, marca para tirar. Com medo do trombo se deslocar. O trombo é tipo uma gelatinazinha, tá? O sangue fica como se fosse uma gelatina e ele isso, né? Ele se desloca e quando ele se desloca, aí vai para, enfim, fica na corrente sanguínea, né? Então ele falou, ó, eu vou colocar o filtro de veia cava, temporário, depois a gente vai tirar, porque para ele não subir de novo pro teu pulmão. É porque eu ainda estava me recuperando, eu ainda ficava cansando ainda. Aí pronto, aí eu voltei para a sala de cirurgia e ele falou que tirou quase meio quilo de trombo maciço. E do meu pulmão ele falou que tirou quase 1 litro de trombo. Então foi assim, a mão do Senhor ali o tempo inteiro comigo. Aí foi tudo bem, tudo certo. Eu passei 15 dias interna. Eu saí no dia 29 de janeiro. Foi da parte que a médica pediu para você ser Isso, dia 15 ao dia 29 eu fiquei interna. E aí o médico falou que eu precisaria fazer natação para recuperar, né? Porque meu pulmão, enfim, estava ainda muito debilitado. E eu comecei a fazer no fevereiro, né? As 2 semanas de natação e tudo mais. Em março, quando eu voltei a trabalhar, fecha tudo. Aí os médicos que me trataram, você não pode pegar Covid. Porque se você pegar Covid, você morre. Seu pulmão não está preparado. E naquela época a gente não sabia, né? Os médicos não sabiam como tratar. Ó, pense na agonia que foi. Aí o meu trabalho lá me deu férias, me mandou para casa, então fui para casa dos meus pais, que lá em Portugal ainda não tinha nenhum caso ainda, né? Então passei 1 mês lá com os meus pais, me cuidando, meu pai me cuidando, minha família toda lá. Quando eu retornei para cá, meus pais pegaram Covid. Então eu fiquei aqui sozinha praticamente, eu não digo sozinha porque Deus ele levantou pessoas para cuidar de mim, né? Mas assim, com questão de família, eu fiquei sozinha. Meus pais não podiam vir para cá, porque ele ficou com medo de passar para mim. Aí fiquei naquela sabe? E foi bem difícil, porque eu tinha que... Aí não parei de fazer a natação, porque não tinha como. Estava tudo fechado. E assim foi a minha carreira aí, no mês de 2020. Foi muito difícil. Rapaz, não, foi um milagre, né? Um milagre. Foi um milagre. Aí, quando foi em agosto de 2020, eu retornei para o hospital para fazer a retirada do filtro de veia cava. Só que o médico disse que não conseguiu tirar, que ele já tinha aderido à parede da veia e ele ficou com medo de puxar e romper. Aí eu não sabia, né, disso, dele veio me contar depois, quando a gente estava na consulta e tudo mais. Aí ele falou, olha, vamos deixar esse negócio aí, porque você já sofreu tanto. Aí ele falou, você vai ter que tomar cuidado, você não pode levar a pancada na barriga, não pode fazer isso, pode fazer isso. Tá, tudo bem. Aí eu lembro que a minha prima estava comigo. Ela, e tu não tá triste, não? Eu fiz, minha filha, eu quase morri. E eu estou com vida. Ai, o Senhor está cuidando. Mas foi isso que aconteceu comigo. É o processo. É, de fato, assim, é uma história surpreendente, assim, que aconteceu com Glória você. a Deus. E você é um milagre mesmo. Um milagre. Pra A glória gente, de Deus. quando a gente vê... Faz nem ideia, né? Não faz nem ideia, diga aí. Porque você... E principalmente a gente vê você lá cantando com esse vozeirão e, sabe, puxando aquele... O ar, né? Nossa, para mim é uma vitória, porque eu lembro que no início, pequenos passos que eu andava, eu cansava. Eu ficava sem ar. E hoje está louvando ao Senhor, Ele me deu essa oportunidade. Cara, hoje eu não tenho dúvidas que o Senhor está comigo. Se antes eu tinha alguma dúvida que Ele estaria comigo, que Ele era fiel, hoje eu não tenho mais nenhuma. Que Ele é fiel. Sabe? E isso acontece, eu costumo falar assim, que isso aconteceu para fortalecer a estrutura que estava com algumas fissuras, sabe? Da minha comunhão com o Senhor. E hoje eu percebo que isso foi restaurado. E às vezes o Senhor permite, tá? A gente passar pelo vale. É verdade. Mas o mais importante que a gente entenda é que Ele não nos deixa a gente sozinho. O Senhor jamais vai lhe direcionar, né? Para um vale que você tenha que passar e vai deixar você sozinho. Jamais. Tem gente que Ele cura. Sim. Né? Mas tem pessoas que Ele permite passar pelo processo mesmo, de fazer uma cirurgia, de retirar, entendeu? E isso já fica aqui para você, ó.
está assistindo aqui esse podcast, se você está passando por alguma situação difícil, que você tem clamado ao Senhor para que o Senhor retire, que o Senhor cure, às vezes o Senhor permite que a gente passe. Às vezes o Senhor permite que a gente faça uma cirurgia, que a gente tome remédio, que a gente faça tratamento, mas o que a gente não pode esquecer é que a mão dele está. Sim. Ele não se aparta. Ele nos prometeu na sua palavra, ele é fiel para cumprir, né? Que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então a gente tem que se apegar a essa palavra, essa verdade, fixar ela no nosso coração e lembrar, né? Trazer a lembrança, trazer a nossa mente, a nossa memória, aquilo que pode nos dar esperança, né? Como Jeremias falou. E é no momento de dor desse que a gente tem que se lembrar de quem é o nosso Deus. Ele ressuscitou a Lázaro há 4 dias de morto, né? Algo impossível. Ele ressuscitou a filha de Jairo, ele curou a mulher do fluxo de sangue. Então é muito importante, no momento de dor, no momento do processo, a gente lembrar disso. É difícil? É difícil. Não pense em você que eu não fico pensando, e agora? Não, tem uns momentos que eu estou, misericórdia, Senhor, e agora? Mas assim, eu lembro, aí vem a graça dele, porque a graça dele nos basta. Então, temos que lembrar isso todos os dias, que a graça dele nos baixa e caminhar em direção. Não pode parar. É permanecer, ó. Permanecer, permanecer. E uma coisa interessante, Junara, é o quão nós somos pequenos, né, diante dele. Quão pequenos. Eu estava conversando com um amigo meu esses dias, ele não frequenta igreja e tal. Aí, sabe aqueles questionamentos que muitos de nós temos. Ah, mas por que Deus permite isso? Ah, mas por que aconteceu isso? Eu disse, cara, o nosso lugar não é aqui. O nosso mundo não é esse. Nós não estamos aqui para a vida eterna. Veja que os milagres de Jesus, mesmo os próprios milagres de Jesus, eles foram temporários. Ele ressuscitou Lázaro, mas Lázaro morreu depois. Por quê? Porque nós não somos deste mundo. Nós não temos vida eterna aqui, né? Isso. Mas aqui nós temos que passar por provações que muitas das vezes, nós não entendemos. Isso. A gente não tem... É como fala em João 10:13, né? Quando ele fala... Acho que é João 10:13, minha memória também. Eu sou péssima de memória. Tu não sabes... O que eu faço hoje, saberás depois. Saberás depois. Isso. Ele fala para Pedro. Isso. Então, assim, a minha história, né, de conversão, ela é muito marcada por isso. Porque tudo o que aconteceu, depois que aconteceu, eu parei para pensar, uma série de fatores interligados que nem se conversavam entre si, pessoas e lugares, que fizeram uma conexão para chegar onde eu cheguei. Sim. Então, assim, é confiar em Deus e entregar sempre nas mãos dele. Isso. Né? O pastor Pedro, uma vez, estava falando na ministração sobre uma pessoa que era lá da igreja, né? Que um senhor que acabou falecendo, estava em estado terminal e que ele estava em paz lá. E sabia que era em paz. Talvez ele sabia, tinha percepção da gente que está aqui, né, no dia a dia, bem, de que isso aqui é passageiro e de para onde ele iria, para onde nós vamos, né? A certeza, né? Do coração da salvação. E falando sobre isso, para onde nós vamos, uma vez, acho que foi o pastor Thales, ele estava falando que imagina você ir para um lugar onde as ruas são de ouro. Aí para você ver, aí uma chave de percepção que ele falou, onde eu não tinha. Se você vai para um local onde as ruas são de ouros, veja o quanto de importância tem as coisas materiais. Porque você vai para uma cidade, um lugar onde você pisa no ouro. Então, às vezes, quando a gente ouve falar, né, a primeira vez que eu ouvia falar, as ruas são de ouro e de cristal. Eita, que local chique. Não, na verdade, é onde o material não tem importância, né? E muitas vezes a gente vive nossa vida aqui muito apegado no material. Verdade. A gente dá importância demais a coisas que não merecem a importância devida. Ou as coisas que merecem a importância devida, a gente deposita no material. Isso. Você me fez lembrar da passagem do jovem rico,
né, que foi até o Senhor, perguntando o que é que eu faço, né, para herdar a vida eterna. O Senhor, obedeça os mandamentos e tudo mais. Mas isso eu já faço. Então, ele tinha entendimento da palavra, do que era para ser feito, né? Aí ele, tá achando pouco, né? Então, vá lá e venda tudo que você tem. Cara, ele deu as costas e foi embora, triste. Para você ver o quanto que ele estava apegado. E tem muita gente que é assim, sabe? E se a gente não tiver o coração alinhado com a palavra, a gente realmente se perde. É para você entender, meu Deus, mas para que eu existo? Sabe? Qual é o meu propósito de vida? Para que o Senhor me chamou? O que o Senhor entregou nas minhas mãos? Eu tenho responsabilidade com o que o Senhor me entregou. Né? Porque se Ele me entregou, é para um propósito. Será que o que eu estou fazendo está glorificando a Deus? Porque tudo é para a glorificação do nome dEle. O que as minhas mãos desenvolvem, o trabalho que as minhas mãos desenvolvem, tem que glorificar o Senhor. Porque nascemos para isso. Esse é um dos nossos propósitos. Glorificar o Senhor. Conhecer o Senhor e ser conhecido por Ele. E isso é muito importante, ter isso na consciência, sabe? E para caminhar com o Senhor, você tem que ter coragem. Eu costumo dizer que para caminhar com Ele, tem que ter coragem. Porque é obediência imediata. Não é com sentimento, é sem sentimento. O Senhor falou, é para vir? Vamos. Agora se prepare. Se prepare, porque é um caminhar de renúncia. Porque a partir do momento... E hoje eu vivo algumas orações que eu fiz no passado, talvez sem muito entendimento, né? Que eu fiz essa oração, mas é porque era algo que estava gritante na minha alma. Era o desejo que estava intrínseco ali na minha alma. E era a minha alma que estava orando. Que eu queria que as pessoas olhassem para mim e vissem o Senhor. Senhor, eu quero que as pessoas olhem para mim e não vejam eu, mas que te vejam. Que vejam é Jesus. Que quando eu abrir minha boca para cantar, que as pessoas olhem para mim, é Jesus na vida dela, né? Tem uma canção dos Arrais que ele fala em um dos trechos, acho que é Oração o nome da música, e que o meu nome morra com o meu corpo e que o de Cristo permaneça em tudo. Amém. Então, caminhar com o Senhor é isso, é que a glória dele venha resplandecer na nossa vida. Não, aí eu lembrei agora que Sim. o pastor fala, olha, crente a gente vê, nem aqui dentro não, é lá fora. Lá fora. Principalmente no trânsito, né? Aí veja que... A fé é testada, né? No trânsito. A fé é testada. Eu estava indo para a igreja esses dias. Foi na quarta-feira agora, passada. Sim. Aí eu estava chegando lá numa das ruas perto da igreja já. Aí eu estava indo de carro e tinha uma moça com uma bicicleta e um rapaz vindo na minha direção, na minha mão. Tinha carros estacionados. Sim. Eles estavam praticamente no meio da rua vindo caminhando. E eu puxei um pouco para cá para eles passarem, né? E vi um carro lá na frente. Ou seja, estava bem na frente, não estava vindo perto. Sim. Né? Mas quando eu passei aqui, eu já estava passando pelo casal, o cara que veio de lá... Pá! Aí eu passei olhando pro retrovisor e disse... Abençoado! Não, aí veja, é o que eu pensei. Sorte sua que eu estou indo para a igreja agora. Veja como é interessante. Isso. Na mesma hora, o Senhor falou no meu coração. Você não vai fazer, você não vai xingar, porque você está indo para a igreja agora, ou é porque o seu coração está moldado para não fazer mais? Pá! Um tapa! Meu amigo, isso Forte foi rápido. Tramontina. Assim, foi assim, na hora veio esse pensamento na minha cabeça. Você não vai fazer isso porque você está indo para a igreja agora ou porque o seu coração está moldado a não fazer? Aí eu... Ai, Senhor, perdão. Não Corte precisava rápido. disso não, Senhor. Precisava. Então, assim, não é porque eu estou indo para a igreja. Isso. Não é porque eu sou de igreja. Porque você é a igreja. O Você seu coração vive. tem que estar moldado Isso. a se comportar de algumas maneiras. Isso. Onde você chegue e aonde o que você faça, as pessoas enxerguem Cristo em Refletir você. a Cristo, isso Não é é muito isso? importante. Então, é exatamente isso. É muito interessante hoje eu conversar com pessoas que eu não estava tendo mais contato há algum tempo. Sim. E agora tem. Você está diferente. Uhum. Tá entendendo? Então, assim, isso é muito... Tem alguma coisa diferente em você. Alguma coisa. Entendeu? Então, assim, a gente tem que estar trazendo a presença do Senhor para onde a gente vá. Isso. Então, porque é isso que Ele quer. Ele não quer ver um post da gente na rede social. É verdade. Aí chega no trânsito, seu
Isso, ou chega num ambiente de amigos, tá falando palavrão, ou Isso. tá contando coisas, sabe, desnecessárias. Você não tá transparecendo Cristo nisso, E tem nas que suas atitudes. Isso. E tem que entender que as pessoas pensam assim: ah, adoração é só no momento que eu tô ali na igreja, com a minha mãozinha levantar. Não é. Adoração é estilo de vida. Estilo de vida. Você tem que viver. Viver a adoração. É você ir no seu trabalho. Como é que você exerce seu trabalho? Como é que você trata as pessoas no seu trabalho? É numa roda de amigos? Como é que você se comporta? Porque é o nosso comportamento que vai ditar se realmente somos cristãos ou não. E eu não estou querendo dizer aqui que você nunca vai errar, não é isso não, tá? Porque a gente realmente é falho, né? Estamos fadados ao fracasso, enfim, a errar, a pecar, mas tendo entendimento que nós temos um sumo sacerdote, né, por excelência, que nos verdade. perdoa. E sempre está realmente pedindo perdão. Porque quando eu vou pedir perdão, o Senhor fala: Senhor, perdoa os pecados que eu falei, que eu verbalizei, os pecados intencionais, os pecados não intencionais, os pecados e pensamentos, que a gente peca muito em pensamento, né? Porque a gente acha que o falar, tá aqui. Não, pecou. Sabe? E é muito importante você ter essa consciência, porque o Senhor é um Deus santo. Então, Ele quer que nós andemos em santidade também, junto com Ele. Uma coisa muito relacionada à música, né? Está entrando novamente nessa questão. Eu estava vendo agora, estava com uns amigos meus e a gente estava vendo sobre. Eu não uso. Como é? Eu esqueci até o nome. Como é? Do quê? Da Apple, que é de música. Spotify. Ah, tá. Spotify. Não sei por quê, não consegui. Eu sempre fui ouvir música pelo YouTube, e aí tem aquele YouTube Music, né? Sim. Que aí é Que como ninguém se fosse merece Spotify. aqueles anúncios, né? Prêmio, assim, prêmio. Isso. Aí, tipo, aí eu fui ver. Aí a gente. Não, vou ver o teu. Como é, tipo, aquele recap, que é o que você mais ouve, né? É Reels, é? Ah, não. Ele faz um compilado das Compilado músicas. que você mais ouve. Aham. No YouTube Music é recap, né? Que é recapitular, né? Isso. Aí quando eu fui ver, só música gospel. Aí eu disse, meu irmão. E tipo, tem música que eu gosto de ouvir, década de 80, essas, porque, assim, existem músicas, como até o próprio pastor fala, a gente tem que ter cuidado com o que a gente escuta. Isso, Né? Porque exato. a música ela é uma forma muito forte de instrumentalizar aquilo. Isso. Né? E ela tem um poder muito grande, né? Muito, de conectar. Mas quando eu fui ver o meu recap, só música gospel, meu Deus, tá bom. E aí, voltando para isso. Desculpa essa parte, vou cortar. Corta. E aí, voltando justamente para isso. Como foi que eu falei da parte do louvor? Sim. Mais um TDAH. Mais Identificando. Aí a gente vai viajando na conversa que a gente está desenvolvendo e acaba esquecendo Se perdendo. o sumo principal da pergunta qual era. Sim, para você, qual é a importância da música na vida de uma pessoa? Quando eu digo isso, porque, por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, hoje em dia, música sertaneja, né, que de sertanejo não tem muita coisa não, mais não, né? Mas se você for ver essas músicas, você só vê assim, é sofrimento, é traição, é que não deu certo. E aí fica, quando a gente fala, lembrei, a palavra tem poder. Isso. Né? A palavra tem poder. Isso. Aí eu estava falando justamente com um amigo meu isso, sobre que a palavra tem poder. Não, mas música não tem nada a ver, porque música você está curtindo ali. Ele disse, cara, então, vamos fazer o seguinte. Imagina uma pessoa que te ama muito, você ama muito essa pessoa, sua mãe, por exemplo. E aí você brigando com a sua mãe e ela diz assim, eu dei um exemplo extremo, já para ele ter uma percepção maior, um choque de percepção maior. Eu disse, eu devia ter lhe abortado quando você nasceu. Você ama a sua mãe. A palavra, ela não bateu em você, ela não lhe deu uma chicotada, ela só falou. Mas veja o dano que isso vai causar no seu sentimento, no seu coração. E por quanto tempo? Mesmo ela pedindo desculpa depois. Um trauma, né? Entendeu? Então, a palavra ela tem poder. Sim. Então, você acha que uma música ou as músicas que você tem costume de ouvir, você acha que isso não afeta a sua vida? Afeta. Aí é que eu digo, você acha, para você que é muito envolvida com música,
qual é o tamanho do peso e da percepção que a música você acha que ela pode causar na vida de uma pessoa? Eu vou falar de um período da minha vida que eu vivenciei, que foi um período... Eu não digo que eu tinha depressão, porque eu não fui diagnosticada, mas eu tinha uns lapsos, assim, e eu gostava muito de ouvir um rock de uma banda. Eu gosto muito de rock, né? Então, e eu gostava de ouvir aquele rock melódico, sabe? Que era bem down, porque, de alguma forma, eu me sentia preenchida por aquilo. E eu gostava, aquele apego à tristeza, sabe? Que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o inimigo ele se aproveita disso para nos fazer prisioneiro. Então eu gostava de ouvir essa banda, porque eu me sentia, eu gostava de chorar, eu tinha um apego, sabe? A tristeza, a dor. E eu sabia, e o inimigo ele sabe, né? Que eu sou muito música. Eu falo, meu Deus, eu respiro música, eu gosto de música, eu ouço música, eu sou, enfim. E eu me senti muitos anos, até que eu percebi que eu não podia mais ouvi-la. E eu tive que quebrar. Na época era o quê? O DVD, ou foi CD, enfim, não lembro. Mas eu tive que quebrar. Porque eu sabia do dano que aquilo estava me causando, sabe? E era uma das ferramentas que o inimigo estava utilizando para me deixar cada vez mais triste, desesperançosa. E a música tem, sim, esse poder. Eu fico pensando assim, cara, tem gente que gosta de escutar, sei lá, música, e as músicas de hoje, quando você fala de traição, de adultério, tananã, o que é que isso vai trazer para a minha vida? O que é que isso vai me acrescentar? Né? O que ela vai despertar em mim? Porque a música, ela desperta em você algum sentimento. Né? E tem gente, por exemplo, a minha sobrinha, a minha irmã cantando para ela, ela começou a chorar. Ela tá fazendo acho que 1 ano, segunda-feira. Mas ela começou a chorar, músicas cristãs, né? Aí minha irmã também mostrou um vídeo meu cantando para ela, ela começou a chorar. Para você ver a melodia, ela tem esse poder de tocar, sabe? Imagina você utilizar essa melodia com palavras que edificam, né? Com a Bíblia, com a palavra do Senhor. Imagina o quanto isso não causa um impacto na vida das pessoas. E quantos testemunhos a gente já ouviu dizendo: eu aceitei a Jesus depois que eu ouvi uma canção, depois que eu passei na frente da igreja e estava cantando tal canção, tal louvor. Me identifiquei muito, sabe? Então é muito importante. A música, ele tem esse poder de conectar, né? Então, se aquilo não está me acrescentando, eu ouço uma música, observa a letra. Cara, isso não vai me acrescentar em nada, muito pelo contrário, vai me trazer dano, vai me despertar sentimentos que não convêm, sabe? Que não agradam ao Senhor, não vou ouvir. Não tenho para que ouvir. E justamente isso. Não só não agrega, mas, como você disse, traz danos. E às vezes a gente pensa assim, mas é só uma música. Uma musiquinha. Mas aquela música, ela vai minando o seu ser, o seu pensamento. A chegar um momento que existem coisas que você pode trazer como naturalidade, porque é aquela coisa que você está vivenciando ali. Né? Na música, na melodia. A própria melodia em si, ela fala através do ritmo. Né? A melodia, como é que é? O ritmo. O ritmo. Né? Ele fala muito sobre isso. Quando você quer se concentrar, você não vai ouvir música de carnaval. Uma música mais agitada, né? Uma música mais agitada. Sim. Você não vai. Então, assim, a música ela também comunica diretamente com o interior da gente. Tem muita gente que... Eu, por exemplo, às vezes eu ouço uma canção e fico muito nostálgica. Aí, às vezes, eu até falo assim, rapaz, eu ouço essa canção e ela me traz uma nostalgia, mas eu não consigo me lembrar do que é. Mas eu sinto uma saudade, sabe? E o poder da música é realmente muito incrível. E eu, assim, meu Deus do céu, eu quero viver a minha vida assim, cantando. Agora, para finalizarmos aqui... Eita. Agora eu tô mais calma, viu? Tá vendo? Com o passar, eu vou ficando mais calma. Então, agora eu já posso dizer que estamos ao vivo. Não, pelo amor de Deus. Quantas pessoas já... Tá brincando? Tá gravando. Começou a voltar o nervoso. Para encerrar, essa é uma pergunta aqui que eu vou fazer diretamente para você. É a pergunta de $1 milhão? A pergunta de $1 milhão. O que é, se você pudesse definir... Não vou dizer com uma palavra, porque também é difícil, tá? Tá. Mas se você pudesse definir, o que é o servir para você?
O servir para mim, na minha percepção, é você exercer e ser quem o Senhor te criou para ser. É você saber do seu propósito e exercer. Porque você não vai viver uma vida de sentido se você for para um caminho totalmente o contrário do que o Senhor planejou para a sua vida. Porque todos nós nascemos com um propósito. Todos nós não nascemos por acaso, né? Porque o Senhor, ele nos criou para algo. Então eu preciso ter essa consciência e trazer essa consciência que eu preciso exercer. Se o Senhor colocou algo na sua mão e você está enterrando, lembra da passagem da distribuição dos talentos. Então é muito bom. Eu sirvo com alegria. Nossa, é como se eu tivesse realmente... Eu estou no lugar certo, eu estou fazendo a coisa certa, né? Eu estou sendo realmente quem o Senhor me criou para ser. Então eu acho que essa é a palavra. É viver. Eu não tenho uma palavra assim muito... que é vivendo que você entende, sabe? Quando você vive... Aí você, eita, realmente, é isso que ela sente, sabe, de fato. Porque se for para definir, eu não consigo definir. Mas eu tenho uma alegria muito grande em servir ao Senhor. Eu louvo. E, tipo, o meu sonho, assim, eu já peço ao Senhor, Senhor, me dá uma família que te sirva. Que tenha um coração de servo também. Que tenha um coração voltado para o Senhor, que viva para a glorificação do seu nome. Que sejam pessoas influentes. Eu sempre falo, Senhor, eu já oro pelos meus filhos, né? Eu já apresentei os meus filhos ao Senhor. Senhor, meus filhos são teus. Então, que eles venham realmente com esse propósito, que eles venham direcionados pelo Senhor para alcançar vidas e para ser quem o Senhor os criou para ser. Eu sei que no mundo espiritual isso já existe, ainda não foi materializado. Mas eu creio que a seu tempo, no tempo certo, o Senhor ele vai realizar. Amém. Muito obrigado, Junara, assim, pela sua participação. Assim, foi incrível e enriquecedor, né? E o propósito aqui do Producast, eu acho que com mais esse episódio aqui com você, e que com certeza vai acontecer, é que outras pessoas tenham conhecimento do que é o Senhor, do que é o servir, o que é um pouco desses bastidores, né? Do que é estar servindo e do que é ter o propósito do coração direcionado para as coisas dele. De Deus. Né? Então, pessoal, agradeço de coração a vocês aqui. Agradeço a Junara pela presença. Os seguranças estão ali na porta. Os seguranças estão ali segurando o pessoal para não invadir. Foi muito Agradecer bom. também o pessoal aqui da Make Well, que realiza um trabalho fantástico. Gente, eu fui bem recebida aqui, viu? Com um cafezinho, que eu amo café, né? Cafezinho com água. O pessoal aqui, muita gente boa. Bolo, né? Mas eu não tô comendo bolo. Eu não tô. Tô numa dieta aí. Nossa, não posso. A pizza também tá vindo, né? Gente, muitos patrocinadores aqui hoje, né? Então, agradecer de coração o pessoal da Make Well aqui também. E, mais uma vez, muito obrigado, Junara. Eu que agradeço. Sim, vamos agendar a nossa próxima também. Sim. Com a presença coercitiva da nossa amiga Bel. Que não pôde estar presente hoje. Então, é isso. Aí. Agradeço de coração aí, pessoal, mais uma vez. Aqui, porque são várias câmeras, eu não sei para onde posicionar. Corta para a central aqui. Aí. Que legal! Viu aí? Menino, o pessoal aqui é bem profissional, dizendo, né? Rapaz. Então, mais uma vez, obrigado a todos que assistiram e acompanhando a gente. Logo esse episódio aqui vai pro ar ainda essa semana, viu, Junara? Tá certo. Pra vocês acompanharem. Ele tá me devendo tantos vídeos, gente, você não tem noção, vivo cobrando. Um abraço, pessoal. Obrigada. Deus abençoe a todos. Valeu, Amém. Junara. Ó, o microfone de novo.